médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para falar aqui de Santos 2, Botafogo 2, lá no Newton Santos, um resultado que, se olhando a tabela de forma fria, está longe de ser o ideal, seguimos em 16º lugar, com as particularidades que cada jogo exige, não é o pior possível. O Santos empatou fora de casa contra um time do top 5, né? Do top 6, agora o Botafogo é sexto colocado do campeonato. Não é um resultado que você, na prévia, fala ruim. É um resultado que talvez muitos assinassem empate. Beleza. Então eu vou tentar ver de forma fria mesmo, dentro do contexto do jogo, um time que começou extremamente perdido, tomando um gol com 22 segundos, conseguir buscar esse empate. Tá bom. Dentro do que o Santos consegue entregar hoje. Tá ruim, porque o futebol apresentado não foi o ideal. Nos dá lições. É óbvio que o Souza é titular, por mais que esteja suspenso para a próxima partida. Nos dá dúvidas. Será que escalar 3 zagueiros realmente soluciona nossos problemas? Eu vou analisar, inclusive aproveito para dizer que a imagem está um pouquinho abaixo do costume hoje, porque eu vou analisar com imagens. Eu estou fazendo um teste, eu vou inclusive mostrar o teste para vocês, que é esse, colocar as imagens direto assim. Então, estou na webcam, que é onde eu faço a live geralmente, mas, enfim, vai dar para entender com prática melhor, né? As imagens que eu vou colocar. Então, Santos 2, Botafogo 2, um resultado que para mim não é ruim, não é genial, tanto que eu comecei o vídeo com muito que médio, mas dentro das circunstâncias da partida, não foi o pior. Eu acho que o Vojvoda tentou algo interessante. Eu acho que a tentativa de 3 zagueiros, e vou analisar em imagens em instantes, não foi ruim. Eu só não entendi uma coisa dentro do posicionamento de 3 zagueiros, que foi o seguinte, porque, por exemplo, eu gostei de um volante, não precisa, você tem 3 zagueiros para 2. Em 2021 a gente chegava a jogar com 2 volantes mais 3 zagueiros, né? Quando ainda com o Carille, o time até escapa do rebaixamento. Ele botou o João Schmidt, aí Vitor Hugo, Roleiser e Barreal, jogadores de movimentação. Isso foi interessante. O Souza, no 3-5-2, aí não tinha justificativa para o Souza não começar. Inclusive, foi o nosso melhor jogador a partida inteira, independentemente do 3-5-2 no primeiro tempo ou do 4-4-2, 4-3-3, enfim, no segundo. Digo enfim, porque o Barreal não é ponta, mas também não é meia, então não é um 4-4-2 nem um 4-3-3, ficaria variando. O que eu não entendi é o seguinte: para jogar com 3 zagueiros, usualmente você coloca o mais lento na sobra. E quando tanto o Adonis Frias como o Alex Duarte chegaram, eu fiz no meu vídeo de análise da chegada, Santos contrata X jogador, que olha, aparentemente você começa a ter uma possibilidade maior de 3 zagueiros, com o Duarte, com o Adonis, mais o Luan. E o Adonis no León jogava como zagueiro central. O Alex, na formação de 3 zagueiros. O Alexis Duarte, por mais que lá no Spartak não jogasse geralmente com 3 zagueiros, ele jogava pela direita e até às vezes de lateral. Então me parece, eu falando naquela época, hein, me parece meio óbvio que quando for rolar a formação de 3 zagueiros, o Adonis vai ser o cara da sobra, até por ser mais lento. Então, alguém perdendo a velocidade, ele não precisa correr loucamente, ele se desloca, né? Fica bem posicionado. E o Alex pela direita. E aí hoje a gente viu o Alexis centralizado e o Adonis pela direita. E eu não consegui entender por quê. Eu vou mostrar o segundo gol antes do primeiro, que é o que eu já tinha colocado na imagem. Então vamos analisar aqui o seguinte: quando o jogador do Botafogo recebe na esquerda, e é o jogador mais abaixo da tela que recebeu a bola, o Igor Vinícius, que é o cara mais ao lado ali, mais à direita da defesa do Santos, começa a se movimentar para dar esse bote. Mas, por que ele tem que fazer isso? Porque ao defender num 5-3-2, porque o Santos escalou com 3 zagueiros, mas a defesa era uma linha de 5, que vocês estão vendo aí na tela, inclusive, tá muito clara: Igor Vinícius, Adonis, Alexis, Luan, Souza. 3-2, 3 sendo Vitor Hugo, João Schmidt e o Barreal com o Rolês e o Lautaro lá na frente. O Igor Vinícius precisa sair para dar esse bote, pro Adonis Frias sair para dar o bote em quem o Igor largou, e o Alexis, que é o centralizado, fazer a cobertura. Só que nada disso acontece. A gente vai para a próxima imagem, quando o passe já rolou, e aí vocês têm que reclamar com a iluminação do engenhão, que é complicada, o Igor Vinícius dá o espaço,
o cara consegue o passe. O Adonis fica parado, marcando 2, ó. Nas costas do Igor Vinícius tem 2 caras do Botafogo, né? O Adonis não sai em nenhum dos dois, e o Alexis, consequentemente, também não sai em quem o Adonis teria largado. Então, você percebe ali no meio, o Alexis não tá fazendo nada, ele não tá marcando ninguém. Tem nada acontecendo pro Alexis. Ele não teve função nesse lance, errando, ele deveria ter. O Adonis, em vez de sair, fica parado. E o que o Botafogo faz? Faz uma triangulação, e quando você vê, o Igor Vinícius deixa o cara passar, já ficou para trás dos 3. O Adonis, quando a bola já saiu ali na direita da nossa defesa, ataque esquerdo do Botafogo, o Adonis ficou para trás. E o Alex está lá. Então, assim, para mim, essa imagem do meio é a principal. O Igor não tá marcando ninguém, porque ele não tá tirando linha de passe, e o Adonis tá com 2 caras, ele não sabe em qual vai. Quando ele vai em um, é quem toca pro outro que ficou livre. E o Alex não tá fazendo nada. Então, esses 3 zagueiros foram muito mal formados pelo Santos. Agora vamos voltar no primeiro gol, porque é basicamente a mesma coisa. Eu separei imagens aqui. Vamos lá, vou colocar na tela o primeiro print que eu tirei do primeiro gol, o gol que o Santos toma aos 22 segundos. De novo, a iluminação do Jean não ajuda muito, né? O ângulo da câmera também não. Mas vamos com calma. O Santos perde a bola lá na frente, o Botafogo está puxando o contra-ataque. Então vocês vão observar que não tem uma linha de 5 nesse momento. O Igor Vinícius está ali, é o cara mais à direita. O Adonis Farias está no meio, o Alexis Duarte está do lado esquerdo e o Luan está numa posição de lateral esquerdo. O camisa branca lá na frente, do outro lado, é o Souza, que está voltando nesse contra-ataque. É normal. Se o Souza vai, tem 3 zagueiros para protegê-lo, você até muda um pouco a formação. Em vez de fazer um 5-3-2 na defesa, faz um 4-4-2. Isso aconteceu, inclusive, até mais ou menos os 15 minutos de jogo. Só que, quando você vai, perdão, pro passe do Botafogo, a mesma coisa que eu mostrei no gol anterior acontece. Eu vou colocar a segunda imagem aqui do primeiro gol. Deixa carregar. Carregou. Olha só como o Adonis já tá com o cara do Botafogo passando nas costas e o Alexis, de novo, não tá fazendo cobertura. Eu não tô culpando o Alexis ou o Adonis, eu tô culpando o sistema defensivo do Santos. O Igor Vinícius dá espaço, o Adonis foi lento, o Alexis não faz a cobertura. É um erro de formação. Talvez com o Alexis supostamente mais veloz que o Adonis, talvez o Alexis cortasse se ele jogasse pela direita, talvez se não cortasse o Adonis teria feito a cobertura. Só que o Adonis não alcança e tá mal posicionado, tem um cara passando nas costas dele, e o Alexis sequer se mexe de novo, tal como no segundo gol, para fazer essa cobertura. A imagem que vai entrar na tela agora. No exato momento em que o Adonis já errou o carrinho, a bola passou, o Alexis está atrás da marca de pênalti, que é o meio, né? Ele não tá nem saindo na cobertura na diagonal, o que é um erro. O zagueiro central numa linha de 3 tem que fazer essa cobertura. Eu não acho que ele chegaria. Eu tô falando que o time entrou mal posicionado, mal planejada essa linha de 3 zagueiros. Então, o Santos errou bastante. Só que não foram só os laterais. Eu separei mais imagem do lance que o Jefinho cabeceia para fora. Cadê? Aqui. Vai entrar na tela em instantes. Vamos lá. Carregou. A bola tá lá embaixo da faixa, tá chegando ali do Botafogo, para vocês se localizarem. Veja que o Jefinho é o último jogador do Botafogo embaixo. Embaixo. Aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui. Aqui. E o Igor Vinícius tá olhando pra bola. Não pode olhar pra bola. Porque se você tem 3 zagueiros, ok que tem muita gente na área. Mas não é porque tem 3 zagueiros na sua frente que não vai entrar ninguém de surpresa atrás. É só pensar no próprio gol do Souza, né? O lateral entra por trás e faz o gol pro Santos. O Igor viaja na marcação do Jefinho, e aí eu tô botando a segunda imagem na tela. Quando a bola tá saindo do lado direito no cruzamento do Botafogo, o Igor Vinícius já tá atrás do Jefinho, que vai cabecear livre para fora. Então, assim, toda a cobertura do Santos foi muito mal feita, mesmo com 3 zagueiros. Então, eu não acho que seja uma má ideia, eu não acho que não tenha funcionado. O Santos conseguiu atacar, muito graças ao Souza, com alguma qualidade no primeiro tempo, mas as poucas bolas que chegaram, a zaga estava muito mal formada. É uma questão de opinião. Eu acho que o Vojvoda deveria ter colocado o Alexis na direita e o Adonis no meio. Poderia dar errado do mesmo jeito. Por outro lado, quem sai é o Alexis de novo. Então o Vojvoda deixa claro que acha que o Adonis é o titular neste momento.
Para mostrar como o Santos marcou também num 5-3-2 na maior parte do jogo, vou colocar mais duas imagens, salvo engano aqui. Deixa eu só abrir no meu arquivo. Eu salvei duas imagens. E aí é a variação que eu quero falar, né? Do Igor Vinícius. Olha aqui, tem uma linha de 5 muito clara. Igor Vinícius é o mais abaixo, Adonis, Alexis, Luan, Souza. E o 3 à frente, Vitor Hugo, Schmidt e Barreal. E na outra imagem que eu separei, está aqui, vai entrar, entrou na tela. Olha como o Igor Vinícius sai para dar esse bote antes e o Adonis já está fazendo a cobertura de quem está na ponta esquerda. E isso faltou no lance do gol. Se o Igor sai, o Adonis tem que fazer essa cobertura para o Alexis, que de novo, você pode ver na imagem, o Alexis é o cara que está na meia-lua, ele não está marcando ninguém, cobrir o espaço vazio. E no lance do gol, isso não aconteceu. Aliás, no lance dos gols, né? Nos lances dos gols, nos dois gols, isso não aconteceu. Nesse lance, aos 16 minutos, acontece quando o Igor sai, o Adonis sai para a direita e o Alexis faz a cobertura. Infelizmente, nos dois gols que o Santos sofreu, isso não foi feito. Foi um erro grave. Bom, tem mais coisas a falar. Antes eu mostro aqui, claro, o Copo Life, esse belíssimo Copo Life da GoCase. Compras acima de 99, você tem desconto com o cupom 20 Santos. Essa é a situação de momento lá na GoCase. Você compra esse Copo Life, que custa acima de 99, você coloca o cupom 20 Santos, aí você paga o quê? Com desconto, que é o que todo mundo quer lá na GoCase. Aproveite, passou o dia das crianças, agora se presenteie. Ah, mas eu sou criança. Peça para seu pai, para sua mãe. De Natal, quem sabe? Não sei. Tem lá presente por ano inteiro na GoCase, incluindo esse belíssimo Copo Life. E, claro, a base de silicone sempre presente, tá bom? Bom, tática foi isso. Hoje eu consegui separar taticamente durante o jogo algumas imagens para vocês. Acho que foi interessante. E eu acho que esse é a grande história do jogo, né? No quesito formação tática. O Santos mudou hoje. O Santos jogou com 3 zagueiros, mas numa linha de 5, que tentava variar para 4, e quando errou essa variação, tomou 2 gols. Não acho que seja um desastre tentar 3 zagueiros de novo. Eu acho que precisa treinar melhor e talvez fazer essa inversão. Aí acontece no próximo jogo, a Dona joga no meio, não faz a cobertura, vocês vão falar que eu tô maluco. É um achismo de verdade, porque no Leão ele fazia esse meio e o Alexis no Spartak Moscou jogava pela direita. Enfim, outra questão, de novo, né, o Santos pecou na finalização. O Lautaro briga, o Lautaro tenta, mas para um time que cruza muito, e aí vocês vão lembrar na transmissão da Globo, se vocês viram, o próprio Murilo Tauro fala, o Vojvoda tá pedindo para o Santos cruzar menos. E sai o gol num cruzamento por baixo. Mas o Santos estava cruzando demais, para o Lautaro isolado. Não vai sair nada dali, né? Tanto que no lance do gol não só é um cruzamento por baixo e não para ele brigar pelo alto, como aí sim ele não estava sozinho na área. O Souza entra como o homem surpresa, mas o Santos continua finalizando muito mal. Tanto que se a gente parar para pensar, um gol foi meio que de rebatida, porque o zagueiro do Botafogo corta e a bola bate no Souza, que estava com o pé no lugar certo, tentando alcançar a bola. E o segundo gol é de pênalti, né? E de novo com o Souza, o melhor em campo do Santos hoje. Na linha, o Brasil foi muito bem. Avançando e fazendo essa jogada, jogadas que não existiriam com o Escobar. A gente sabe disso, por isso que ele precisa jogar e ele tá suspenso. E aí complica, mas enfim. Eu acho que o Santos voltou novamente a finalizar muito mal. A gente volta à partida anterior, quando eu pergunto pro Vojvoda na coletiva, até separei aqui em vídeo para ficar mais fácil para vocês. Ele fala, precisa ajustar a efetividade. Não ajustou. De novo, hoje o Santos não chutou bem. O Santos chuta muito mal. Hoje chutou pouco e chutou mal. Apostando muito em bola aérea, marcando pouco na pressão. Não, o Lautaro ali marcou em alguns momentos sozinho, mas pouco. Outro fator, o contra-ataque. Eu falei que tinha 2 fatores que o Santos foi mal hoje. O contra-ataque, né? O contra-ataque do Santos no segundo tempo foi muito fraco. E aí, infelizmente, vai cair no Guilherme. No Roleiser, que, nossa senhora, o Roleiser, aquele passe que ele dá pro Lautaro, que a bola vai sair quase no Maracanã de tão forte. Meu Deus, o Roleiser jogou nada hoje. Na minha visão, claro. Mas o Guilherme também matou contra-ataque, né? Tocando para trás, onde só tinha zagueiro do Botafogo. Ou naquele cruzamento que ele recebe do Roleiser, né? O Roleiser aí ele acerta, dá pro Guilherme. Em vez de cruzar de esquerda para fazer a parábola, para chegar no segundo pau do Lautaro, ele tenta bater de direita, aí para no primeiro zagueiro. O Santos matou muito contra-ataque. Em específico sobre o Guilherme, eu acho que ele errou basicamente tudo que tentou. E ficou muito clara porque ele saiu. É que eu não acho que o Barreal tenha ido tão bem assim, para justificar. De novo, sai um, você quer o outro, sai o outro, você quer um. O Santos vai ficar nessa briga eterna, menos no caso do Souza. O Souza tem que ser titular. Infelizmente está suspenso porque a nossa vida é muito triste. Bom, jogador, eu acho que o Brasão hoje teve aquele dia. Perdão, tô meio com a garganta zoada.
Aquele dia de quando é pressionado, ele brilha, né? A defesa com punho aqui no segundo tempo, no finalzinho do jogo, é espetacular. Houve outras. Me preocupa só que muita bola aérea ele não agarra, né? Teve o lance agora no final, que alguém do Botafogo toma cartão, que ele sai de soco assim, e ele sai de soco e só sofre a falta e quase se machuca, porque para sair de soco assim, ele dá um impulso, ele pula. Pula, colide e cai todo o tronho. Se ele agarra, ele cai em pé, putz, segue o jogo. E o Santos tem contra-ataque. Às vezes isso me preocupa. Uns 2, 3 cruzamentos eu senti, posso estar errado, que o Brasão poderia ter agarrado e puxado um contra-ataque para o Santos. O Santos meio que gostou demais do empate. Ah, tá bom. O Igor Vinícius marcou muito mal, então hoje eu não tenho elogios a ele. Para mim, marcou muito mal mesmo. O Adonis também. O Alexis não fez a cobertura. Acho que o Luan foi o superior da zaga. O Souza melhor em campo. A participação ofensiva dele expõe como o Escobar não consegue atacar. E, de novo, eu não lembro de um lance que o Souza tenha prejudicado o Santos na defesa. Uma partida bem tranquila. Achei o Schmidt isolado abaixo das atuações dele recente com o Zé Rafael, mas acho que se o Santos fosse hoje com o Zé Rafael, seria ele ali com os dois meias do mesmo jeito e talvez tivesse dado mais certo. Eu não achei que o Schmidt foi mal. Eu acho só que o Santos, na linha de 5, recuava demais e deixou o Schmidt muito isolado. Aí você, para ter o Schmidt isolado no meio, ele não vai ser veloz para ocupar espaço e tirar a linha de passe do Botafogo, ou fazer o desarme no 1 contra 1, enfim. Não acho que ele faça isso. Achei o Vitor Hugo um pouco sumido. Talvez seja o papel dele, né? Mas eu esperava alguém que ajudasse mais no ataque, tal como o Roleiser. Cansa demais, no segundo tempo tava morrendo já em campo, vi alguns momentos abaixando com a mão no joelho, tipo, fôlego. Infelizmente, pouco produziu em termos ofensivos. O Barreal bate muito bem o pênalti, inclusive, parabéns. Mas também achei um pouco sumido. E o Lautaro, como eu tenho dito, eu ia falar que eu me afeiçoei a ele, mas falta, né? Falta o chute. Falta o chute. Centroavante sem chute é difícil. Santos tem uma dificuldade enorme de fazer gol de novo. Foi um gol de uma rebatida, bem posicionado, Souza, mas rebatida, e um gol de pênalti, que não era uma finalização, né? Então, assim, tem uma dificuldade tremenda. Enfim, os reservas, o Cabadeiro pouco teve tempo. Achei o Arão mal hoje, hein? Aquela invertida de jogo pro Igor Vinícius é péssima, que a bola sai pela lateral. É de quem tá sem ritmo de jogo. O Cabadeiro, o Escobar correu que nem doido, mas assim também não tem muito o que falar. O Tiquinho tá claramente fora de forma, pesado. E o Guilherme eu comentei como ele matou os contra-ataques. Então não gostei das trocas. Acho que não foram culpa do Vojvoda. Acho que o Vojvoda tentou trocas interessantes. O Souza supostamente pediu para sair, então não vou criticar isso. Eu jamais seria tirado, mas enfim. Tirando, ele pediu, beleza. Se ele não tivesse pedido. Mas eu entendo as trocas. O banco do Santos, infelizmente, não é profundo. Eu talvez tivesse tentado o Bom Tempo no lugar do Vitor Hugo antes do Arão, mas e se o Souza não tivesse pedido para sair, talvez fosse com um Bom Tempo e não com o Escobar, e aí alguma outra troca, sei lá, tirando o próprio Roleiser. Vai saber. É isso, senhores. Eu acho que, assim, podia ter sido muito pior. Com 22 segundos de jogo, eu achei que o desastre estava sim, né, para acontecer. Já tínhamos aberto a porta do desastre, era só esperar. Mas o Santos brigou, o Souza nos liderou, o Brasão nos salvou também várias vezes e conseguimos um pontinho. Perfeito? Longe disso. Dava para ter sido muito pior, muito pior. Então, vamos respirar. Lado positivo. Entramos na rodada empatados com um time na zona de rebaixamento. Estamos um ponto à frente. Sei lá, tentando ver o lado positivo.